Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. De fato, o Espírito sopra onde quer. Nós não sabemos de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Devemos estar abertos às surpresas do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos surpreende a cada momento. Diga à pessoa que está ao seu lado, você deve estar aberto às surpresas do Espírito Santo, pois o Espírito Santo deseja te surpreender a cada momento. E assim tem sido. Eu já tinha construído toda a pregação, quando nesta manhã fui abrir o WhatsApp e encontrei um WhatsApp da Gabi, me pedindo para partilharmos com vocês um pouco da luta que nós estamos travando há alguns anos no campo da saúde. E aí, tudo que havia sido construído foi desconstruído por Deus para apresentar a nós, a mim e a você, o novo de Deus. Nós sabemos que a Divina Misericórdia é uma escola de formação. Santa Faustina, esta santa que é a secretária da misericórdia, a quem Deus revelou a sua mensagem de misericórdia e pediu que as revelasse ao mundo, também entrou nessa escola de formação. E todos nós que somos devotos da Divina Misericórdia, precisamos entrar na escola de formação que é a misericórdia. Repita, por favor, a Divina Misericórdia é uma escola de formação. E se eu desejo verdadeiramente ser reconhecido como um devoto da Divina Misericórdia, eu preciso entrar nesta escola de formação. Eu preciso deixar-me formar pela misericórdia. E foi isso o que aconteceu com Santa Faustina. Santa Faustina era uma mulher de sangue quente, uma mulher de sangue arretado. No diário em que ela descreve as experiências que teve com Jesus misericordioso, ela nos traz uma experiência de como a misericórdia a formou através da enfermidade. Porque Santa Faustina tinha uma saúde um tanto quanto delicada e ela foi atacada pela tuberculose que lhe causou grandes sofrimentos e foi para ela uma escola autêntica de santificação. Por isso, nós podemos perceber através do seu testemunho como Deus deseja nos formar nesta escola. É difícil alguém pensar que o fato de ser devoto da Divina Misericórdia o vai proteger contra qualquer situação de sofrimento. Nós devemos nos lembrar das palavras de Jesus que disse: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga.
É preciso, então, abraçar a cruz que nos é apresentada a cada momento pelo Senhor, por mais difícil que seja, porque a cruz nunca se nos apresenta esplendorosa, maravilhosa, mas ela sempre se nos apresenta sob a aparência de dor. Mas Deus tem por trás da cruz uma graça de ressurreição, uma graça de transformação. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus tem por trás da sua cruz uma graça de ressurreição, uma graça de transformação. Do diário número 1587. Uma das irmãs a quem tinha sido confiado o serviço das doentes era tão desleixada nas suas obrigações que realmente era preciso mortificar-se muito. Um dia resolvi falar sobre isso às superioras, mas ouvi uma voz na alma: suporta pacientemente, outra lhe dirá. Contudo, houve um mês inteiro de serviço assim. Quando eu já era capaz de descer um pouco ao refeitório e para o recreio, ouvi na alma essas palavras: agora outras irmãs falarão do desleixo no serviço dessa religiosa. Mas fica calada e não tomes a palavra nessa questão. E nesse momento, iniciou-se uma discussão bastante forte a respeito dessa irmã. Mas ela nada conseguia encontrar em sua defesa. E todas as irmãs diziam em coro: a irmã se corrija e sirva melhor as doentes. Reconheci que algumas vezes nosso Senhor não deseja que nós mesmos falemos alguma coisa. Ele tem meios e sabe falar. Repita comigo, por favor. Nosso Senhor algumas vezes não deseja que falemos alguma coisa. Ele tem meios e sabe quando falar. A minha luta com a enfermidade começou mais ou menos há cerca de 3, 4 anos, quando eu iniciei com um processo de depressão. Eu vinha numa luta muito grande neste processo de divulgação da Divina Misericórdia. Tinha já alguns anos, 15, 16 anos de divulgação à misericórdia, e com um temperamento muito forte. As pessoas que conviviam mais próximas de mim sofriam com o meu temperamento, com o meu jeito de ser. Eu não deixava passar nada, absolutamente nada, porque o meu temperamento de origem é colérico sanguíneo. Portanto, eu explodia imediatamente. Eu corrigia as pessoas na frente. Eu faltava muitas vezes com a misericórdia. Porque é fácil você falar de misericórdia, mas é difícil você viver a misericórdia. E às vezes nós não queremos nos deixar formar pela misericórdia de Deus. E Deus não quer apenas que nós sejamos devotos da Divina Misericórdia através da oração. É um princípio, é o começo. Mas Deus quer que você seja formado, que você se torne misericórdia. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus não quer apenas que você seja um devoto da Divina Misericórdia.
não quer que você apenas reze as práticas de devoção próprias da misericórdia, mas Deus quer que você se torne a própria misericórdia. E para que eu e você possamos ir nos tornando misericórdia, Deus vai trabalhando em nós. Cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem seu jeito de ser, e Deus sabe onde pegar cada um de nós e trabalhar. Quando eu estive em Israel, fomos levados a uma empresa de lapidação de diamantes, e eles nos falavam que o diamante, para ser lapidado, eles não são lapidados todos igualmente, da mesma forma. Depende da pedra onde está o diamante. Assim somos cada um de nós. Deus não lapida, Deus não nos forma todos da mesma forma, mas Deus tem um jeito de lapidar cada um de uma forma particular. Por isso, com Santa Faustina, Deus a lapidou, Deus a transformou em misericórdia através da saúde. Quando Santa Faustina começou a apresentar os problemas de saúde, inicialmente ela foi profundamente perseguida, mal entendida pelas irmãs da própria congregação. Achavam algumas que ela estava fingindo, pensavam outras que ela fazia corpo mole, outros achavam que ela queria chamar a atenção para si, mas só sabe o que está sofrendo quem passa pelo sofrimento. Às vezes, para quem está de fora, é fácil julgar, é fácil falar, mas faz isso porque não está na pele daquele que sofre. Entretanto, quem passa pela situação de sofrimento é que sabe quanto lhe dói o sapato que está calçando. Por isso, fale para a pessoa que está ao seu lado, por favor. Tome cuidado para não julgar quem está sofrendo, porque é muito fácil falar. Você que está de fora, mas se um dia você tiver que passar por alguma situação de sofrimento, você vai entender o quanto custa pagar o preço da misericórdia. Da mesma forma, eu me lembro que no ano 2005, Deus me deu a graça de gravar um CD oracional chamado Abraçados pela Misericórdia. Um CD dedicado à cura de depressão, destinado às pessoas que passavam por essa situação. E quando eu gravei o CD oracional, em parceria com a Rádio Aliança, uma rádio comunitária da cidade de São Gonçalo, eu não sabia que Deus um dia me pediria para passar pela experiência da depressão. Ora, eu digo a você, Deus permitiu, mas eu não desejo nem aquele que seria talvez o meu pior inimigo que passe por essa enfermidade, se ele existisse. Porque a depressão é triste, é terrível. Dentro do processo depressivo, por 3 vezes me vieram pensamentos suicidas. Me vieram o desejo de tomar todos os remédios que eu tinha
de uma vez, para poder acabar com aquela angústia que eu estava sentindo dentro do peito. Era uma angústia terrível, uma dor na alma que eu não sabia de onde vinha e que ninguém conseguia dar uma solução, que ninguém conseguia dar um remédio, de tal modo que o psiquiatra que me atendia me disse que a partir daquele momento eu não podia de forma alguma morar mais sozinho. Eu precisava passar a morar com pessoas, a ter sempre pessoas perto de mim, para não concretizar aquele pensamento suicida, que depois eu vim saber que não era o desejo de matar, de morrer, mas o desejo de ficar livre daquele sentimento de angústia terrível pelo qual todo depressivo passa. Aí foi que eu tive que passar a morar com o casal da comunidade de vida, pois nós somos da comunidade Anunciadores da Misericórdia e, portanto, nós somos uma comunidade de vida e aliança. Eu passei a morar então com o Marlo, que está aqui, que nos acompanha, e com a Cleide, e eles passaram como sirineus, a partir desse momento, a cuidar de mim, porque não se pode viver um processo de enfermidade sozinhos, não se pode viver isolado, porque senão nós corremos o risco de sucumbir. Nós precisamos da ajuda de sirineus. Diga à pessoa que está ao seu lado: você precisa da ajuda de sirineus. Quando estiver passando por algum processo de sofrimento, você precisa que alguém lhe ajude a suportar todo o processo da enfermidade, pois sozinho você não vai a lugar nenhum. Sozinho a cruz se torna ainda mais pesada. E justamente aqueles que, durante o tempo em que a minha saúde estava melhor, eram os que eu mais tinha pisado, humilhado, rejeitado, demonstrado a aversão, foram aqueles que foram os escolhidos por Deus para cuidar de mim. Deus paga sempre o mal com o bem. Deus transforma toda miséria em misericórdia. Foi a partir daí que começou a luta no campo da saúde, de tal modo que durante meses eu fiquei profundamente mal, até mesmo na festa da misericórdia do ano passado, quando eu estive aqui, eu estava bastante mal, fisicamente e espiritualmente, de modo que fomos tentando descobrir qual era a raiz, qual era a causa da minha enfermidade. Eu passei por 7 médicos diferentes, um a um. Eu fiz diversos tipos de exames, ressonâncias, tomografias, exames de sangue diversos. Eu digo que o meu sangue foi metralhado para tentar descobrir a causa da minha enfermidade. Mas, por mais que eu procurasse os médicos, dificilmente eu ouvia uma resposta que me satisfazia. A maior parte me dizia que aquilo que eu tinha era uma coisa absolutamente normal, pela idade que eu tenho,
46 anos de idade, mas essa resposta não me satisfazia. Então, durante a pregação o ano passado, estava acompanhando o padre Márcio Tadeu, lá da Diocese de São José do Rio Preto, e ele, observando como eu estava andando aqui no palco, ele disse: o padre Antônio Aguiar deve estar com problema hormonal. E mandou um recado através de uma amiga comum que estava comigo aqui o ano passado. Olha, o senhor deve tentar encontrar a causa da sua saúde nos problemas hormonais. O senhor está com problema de hormônio, sobretudo com testosterona muito baixa. Eu ouvi, acolhi, comecei a rezar e esperei a resposta de Deus. Diga à pessoa que está ao seu lado: você deve sempre ouvir, rezar, acolher e dar passos para poder conseguir encontrar a resposta de Deus. O que Deus quer lhe dizer acerca daquilo que você está passando. Aconteceu que a irmã Maria Eunice foi pregar, ela que é da Canção Nova, um encontro de cura e libertação lá na nossa comunidade, e eu fui pegá-la no aeroporto, porque apesar de estar assim, com problemas de saúde, nós não podemos entregar os pontos, nós precisamos continuar lutando, não se pode parar. Embora eu tenha me isolado bastante, houve momentos em que eu não queria ver padre, em que eu não queria ver bispo, em que eu não queria ver ninguém, em que eu queria simplesmente tentar lutar, porque às vezes você quer encontrar forças para fazer as coisas, você quer encontrar forças para dar uma resposta, para ouvir alguém, para tentar se levantar, para estar bem, mas cadê a resistência, cadê a resposta que às vezes você não encontra em si mesmo? Eu não gostaria de estar falando assim como eu estou, eu gostaria de estar falando em alto e bom som, como eu falava, mas a tireoide está mal, e outros hormônios também. E a irmã Maria Eunice está tratando com o médico de Vitória, lá no Espírito Santo, Dr. Radna, e ela insistiu tanto que nós conseguimos marcar com ele no dia 11 de outubro do ano passado uma consulta, e ele passou uma série de exames que eu precisei fazer, e o médico que foi transcrever os exames disse: existem exames aqui, padre, que eu nunca ouvi falar que existiam. E foi ele que constatou que eu tinha 7 hormônios muito baixos, que o meu organismo, por alguma coisa, por algum fato, parou de fabricar. E também que eu estava com um princípio de Parkinson do lado esquerdo, por isso o mancar, por isso a dificuldade com o braço esquerdo. Então nós iniciamos um tratamento de reposição hormonal, de um tratamento tomando comprimidos naturais para que o organismo volte a fabricar os hormônios que por alguma coisa
que eu não sei explicar, parou de fabricar, de modo que aí nós retomamos a luta. Eu fiquei mais tranquilo, porque eu vi como um presente de Nossa Senhora o fato da consulta ter sido marcada no dia 11 de outubro, véspera da festa de Nossa Senhora Aparecida. Eu entendi como um recado de Nossa Senhora que estava me dizendo: meu filho, o seu sofrimento está chegando ao fim. A resposta que você tanto estava buscando do estado da sua saúde está chegando ao fim. Eu estou tomando você aos meus cuidados. E graças a esta certeza de que Nossa Senhora, na véspera de iniciar os festejos, os 300 anos da descoberta da imagem de Nossa Senhora em Aparecida, eu tomei aquela consulta como uma mensagem clara de que Deus não havia me abandonado, de que Deus não havia se esquecido de mim, mas que Deus estava comigo desde sempre. Diga à pessoa que está ao seu lado: Deus não te abandonou. Deus não se esqueceu de você. É mais fácil uma mãe se esquecer do seu filho. Não ouvi: é mais fácil uma mãe se esquecer do seu filho do que Deus se esquecer de você. Iniciamos então o nosso processo de tratamento. Claro, nunca podemos nos esquecer de que Deus pode estar usando a enfermidade para te formar na misericórdia. Porque depois que eu entrei neste processo de enfermidade, eu fui me tornando uma pessoa mais mansa. Eu fui me tornando uma pessoa mais paciente. Fui me tornando uma pessoa mais tranquila. Tão manso que às vezes manso demais. Aí Deus colocou ao meu lado uma pessoa arretada, a Cleide, que é a esposa do Marlon. É ela que muitas vezes me diz: padre, vamos levantar, vamos para frente, porque senão você corre o risco de se acomodar. Você precisa ter alguém ao seu lado que te puxe para fora, que te faça caminhar, para que você não se entregue, porque o risco de se entregar na enfermidade é muito grande. É óbvio que eu estou num período em que o médico pediu para que eu evite uma sobrecarga de trabalho, porque como a vela que se acende e às vezes vai sendo consumida, se eu ficar com uma sobrecarga de trabalho, eu corro o risco de voltar a parar. Então, existem certas coisas que eu devo evitar, um risco, uma carga excessiva de trabalho. Então, hoje eu evito atender direção espiritual, atendo apenas confissões, evito celebrar mais que 2 missas ao dia, e o médico me pediu para, quando terminassem as atividades, ir saindo assim de mansinho, como quem não quer nada, porque eu não posso estar cheio de atividades, porque senão corro o risco de ficar cada vez mais para baixo. Pediu para eu evitar fumaça de incenso, fumaça de vela, pediu para evitar produtos enlatados, retirou as coisas que contêm glúten, etc. Tudo para que eu possa
ir aos poucos me recuperando. Deus, é preciso que nós não nos esqueçamos, Ele quer nos formar pela misericórdia, para sermos misericórdia, mas nem sempre nós queremos nos deixar formar para sermos misericórdia. E comigo, Deus, para me transformar, para que eu consiga ir me tornando misericórdia, simplesmente me parou por completo. Diga à pessoa que está ao seu lado: às vezes Deus precisa te parar. Você corre tanto, você tem tempo para tudo. Muitas vezes o tempo para Deus lhe falta. Por isso, às vezes Deus, como deseja que você se torne misericórdia, e já que a misericórdia é a última tábua de salvação, a última possibilidade para que você se salve, pode ser que Deus resolva parar você. E nesses momentos não pense que Deus está castigando você. Não pense que Deus não ama você. Antes, pelo contrário, o pai, quando ama o filho, precisa colocar limites ao filho. E Deus te conhece melhor que ninguém. Deus sabe exatamente quando, onde e como é preciso que Ele te pare, para que você permita que a sua misericórdia lhe vá formando, lhe vá transformando aos poucos na própria misericórdia de Deus. E é isso que tem acontecido comigo. Graças a Deus, Deus me parou. Graças a Deus, Deus resolveu colocar um freio ao ritmo de vida que eu vinha tendo. Graças a Deus, hoje eu começo a entender este processo pelo qual Deus pediu que eu começasse a passar, esta forma da misericórdia de Deus. Como ouvimos no testemunho de Santa Faustina, Deus, através da enfermidade, foi transformando Santa Faustina na própria misericórdia, para que ela pudesse não apenas falar da misericórdia, mas pudesse ser a própria misericórdia de Deus. E o que Deus deseja de nós é que nós aprendamos também a sermos misericórdia, a deixarmos-nos transformar pela própria misericórdia. É um processo que não é fácil. Eu tenho e tive minhas brigas com Deus, meus questionamentos com Deus. Por que eu estou passando por isso? Quanto tempo eu vou precisar passar por este tempo? Me lembro que muitas pessoas durante este tempo têm rezado por mim. Existem muitas promessas de Deus de restauração, mas é difícil você dizer: Jesus, eu confio em vós. Mas nestas horas de provação, você de fato confiar em Deus. Não nos esquecer que somos humanos e, como seres humanos,
nós somos provados na fé e às vezes nós podemos correr o risco de pensar que Deus está nos castigando. Então eu perguntei para Deus muitas vezes se Ele havia se esquecido de mim, se Ele havia me abandonado, porque apesar de estar passando por um momento difícil como este, em momento algum eu deixei de toda manhã ir à capela para fazer a minha adoração. E muitas vezes chegar diante do sacrário, sentar, começar a rezar e não sentir absolutamente nada. Não ouvir absolutamente nada. Não ver absolutamente nada. E neste tempo, a mim que Deus pediu para fundar uma comunidade, um fundador precisa ter sempre uma palavra para a comunidade. Então, Deus pediu ao Marlo e à Cleide que assumissem a comunidade, que a comunidade começasse a andar com eles, porque muitas vezes eles me perguntam: Padre, Deus lhe falou alguma coisa? Eu preciso dizer: não. O Senhor tem alguma palavra? Eu não tenho nada a dizer. E é profundamente humilhante ver como Deus fala com eles e através deles, e eu não ter absolutamente nada a dizer. Mas Deus deseja me formar na humildade, porque 3 são os meus principais pecados: o orgulho, o egoísmo e a preguiça. Infelizmente, toda vez que eu vou me confessar, esses 3 pecados encabeçam a lista da minha confissão. Eu sou orgulhoso, preciso ser formado na humildade. É preciso que eu aprenda a ser humilde. E aquele que está doente toca na sua limitação. E uma das minhas limitações é esta, porque eu estava acostumado a ter sempre uma palavra para o outro, a ter sempre uma revelação para o outro. É verdade que Deus, quando eu rezo com o povo na missa, quando eu estou para pregar com o povo, Deus nunca me deixa faltar uma palavra. Mas na minha oração pessoal, quando eu precisava ouvir Deus falar comigo para me sustentar, muitas vezes eu não ouço nada. Eu saio da capela da mesma forma que eu entrei, vazio. Mas apesar de tudo, eu mantenho a fidelidade na minha vida de oração. Mesmo não sentindo nada, mesmo não ouvindo nada, mesmo não vendo nada, eu continuo a rezar. Diga à pessoa que está ao seu lado: você precisa manter a sua fidelidade na vida de oração. Mesmo não sentindo nada, mesmo não vendo nada, mesmo não tendo uma palavra para dizer, você precisa rezar. Não deixe de rezar. Se nós estamos mal com Deus, pior sem Deus. Se você está doente com Deus, pior é ficar doente sem Deus. Então Deus tem me exercitado no dom da humildade. Muitas vezes eu sou
e tenho sido uma pessoa acomodada, e tem sido preciso que o Marley e a Cleide me puxem para fora, me empurrem, me animem a dar passos, a não desistir, a deixar de lado a preguiça, porque quando a gente passa pelo processo de depressão, as nossas forças elas são consumidas. Você parece que perde toda a energia, ainda mais quem perde os hormônios estão muito baixos. O hormônio do ânimo, como por exemplo a testosterona, que eu estou precisando repor, você acaba se tornando uma pessoa mais lenta, mais vagarosa no fazer, no falar. E quem é agitado acaba se irritando com a nossa lerdeza. Imagine você, quando eu era mais agitadinho, eu que ficava irritado com as pessoas. Era eu quem chamava as pessoas de pamonha de milho mal cozido. Eu que detestava ver alguém mais vagaroso que eu. Acabei me tornando pior que eles, mais vagaroso que eles. E tudo isso é formação de Deus. É para que eu possa ir aprendendo a acolher melhor o outro, aprendendo a ser paciente comigo e a ser paciente com os outros, porque suportar com paciência as fraquezas do próximo é uma obra de misericórdia. De modo que nós, através deste processo de enfermidade, temos sido introduzidos por Deus neste processo de aprendizagem, a aprender a ser paciente com os próprios limites. Às vezes eu quero andar mais rápido e não consigo. Às vezes eu gostaria que o meu raciocínio fosse mais veloz, mais rápido, e tenho dificuldade. Às vezes é preciso parar e dar um branco até conseguir voltar a lembrar-me. Às vezes eu desejo dar uma resposta imediata e a resposta não vem. O médico da última vez pediu aos missionários da nossa comunidade que me filmem quando eu estou andando, para perceber se há melhora no meu andar, porque as reações muitas vezes elas não vêm ao ritmo que eu gostaria que viessem. Diga à pessoa que está ao seu lado: a misericórdia deseja que você aprenda a ser paciente consigo mesmo e a ser paciente com o próximo, a suportar com paciência as próprias fraquezas e aprender a suportar com paciência as fraquezas dos outros. Enfim, Deus deseja que você entre na forma da misericórdia. Amados, tem sido este o processo pelo qual Deus tem me introduzido. Deus me tem pedido para que eu vá me deixando formar pela misericórdia desta forma. Repito, tem sido fácil? Não. Mas tem sido um tempo de graça. Tem sido um tempo de aprendizagem, porque o chamado de Deus para nós
é que nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Ele. O chamado de Deus para você é que você vá se tornando cada vez mais parecido com o próprio Jesus Cristo. E neste processo, você precisa ir deixando de lado aquilo que em você te impede de ser parecido com Jesus Cristo. Nós não podemos ser como uma esponja. O que acontece com a esponja? Muitas vezes a esponja, quando ela é jogada na água, ela fica encharcada. Para ela secar, você precisa pegar e espremer. Muitas vezes nós ficamos encharcados do jeito de ser do mundo, com a mentalidade do mundo, com a forma do mundo. E Deus deseja que nós sejamos cada vez mais encharcados com as coisas do céu, com as coisas próprias do Espírito Santo. Diga à pessoa que está ao seu lado: você precisa deixar-se encharcar pelas coisas do mundo. Faça assim comigo, por favor. Permita que Deus te esprema como esponja, para que tudo que é do mundo saia de você. E somente o que é da misericórdia te encharque. Você precisa ser encharcado pela misericórdia de Deus. Vamos rezar um pouco. Teclado, por favor. Vamos pedir ao Senhor que venha nos encharcar. Eu quero conduzir você aos pés daquele que nos trouxe aqui, que se encontra ladeado por duas pessoas que passaram pela escola do sofrimento e que foram transformados em misericórdia pela própria misericórdia, Santa Faustina e São João Paulo II. Eu quero te trazer aqui aos pés de Jesus misericordioso. Nós te apresentamos, Jesus, toda a humanidade sofredora. Trazemos aos teus pés, Senhor, todas as pessoas que aqui se encontram e que estejam passando por alguma situação de sofrimento. Pedimos agora, Jesus, que o Senhor toque em seus corações. A primeira palavra que o Senhor me traz é a palavra dúvida. Você que está sofrendo, chegou a duvidar de que Deus ama você. Nós pedimos, Senhor Jesus, vem remover do coração desses vossos filhos toda dúvida de que o que eles estão vivendo é fruto do vosso amor. É fruto do amor que vós tendes para com toda a humanidade. Nós sabemos, Jesus, que nós fomos salvos pelo alto preço que o Senhor pagou, por sua paixão e morte na cruz. Nós sabemos que foi pela sua dolorosa paixão que o Senhor alcançou misericórdia para nós. E por isso, neste momento, nós suplicamos que venhas caminhar com a tua misericórdia aqui no meio de nós. Que tu adentre as casas, que tu adentre, Jesus, os hospitais, que visites os CTIs, as prisões,
que todos os sofredores agora possam ser tocados pela vossa divina misericórdia. E aqueles que se encontrem abatidos, entregues a uma cama, presos, Senhor Jesus, em um quarto, com as cortinas trancadas, aqueles que desistiram de viver e estão mesmo pensando em suicídio, nós pedimos que o Senhor traga para eles a graça da libertação de toda tentação de Satanás. Nós pedimos, Jesus, que o Senhor venha resgatar todos os sofredores e que o Senhor venha introduzir no coração deles a compreensão de que o Senhor os está visitando desta forma, para que eles possam compreender de que eles estão sendo misericórdia. A fé cristã nos diz, Senhor Jesus, que todo aquele que sofre, toda aquela que sofre, na verdade está se tornando cada vez mais parecido convosco, pois como vós dissestes a Santa Teresa de Ávila, é assim que o Senhor trata aqueles que o amam. Por isso nós pedimos agora, Jesus, dá-nos a graça, dá-nos a compreensão de podermos entrar na forma da misericórdia, que nos deixemos formar pela misericórdia. Levanta os desanimados, Jesus. Restaura no coração daqueles que perderam toda a esperança para que encontrem forças para continuar lutando e assim como os vossos pés demonstram que vós estáis vindo ao nosso encontro, que eles também possam encontrar forças para vir ao teu encontro. Nós pedimos pela sua dolorosa paixão, Senhor, tenha misericórdia dos sofredores. Nós pedimos também por aqueles que estão passando pela forte tentação do suicídio. O Senhor traz a imagem de muitas pessoas que estão pensando em suicidar-se, que pensam em tirar a própria vida. Nós pedimos, Senhor Jesus, que eles possam entender com que preço foram salvos, que o Senhor já os resgatou. Devolva-lhes, Senhor Jesus, o amor pela vida. Dá-lhes a graça de que sejam libertos agora de toda tentação de suicídio. O Senhor traz a imagem de uma mulher que está grávida e que planejava tirar a criança, abortar essa criança. E ela está nos acompanhando pela televisão, para que você não tenha dúvidas. Você sabe que ninguém da sua família ainda sabe da sua gravidez. E o Senhor está dizendo a você: permita que essa criança nasça. Essa criança não será para você causa de sofrimento. Essa criança será para você causa de alegria, de grande realização pessoal. Nós pedimos, Jesus, fortalece esta mulher para que ela encontre em vós a força necessária para resistir à tentação do aborto e ela possa hoje experimentar uma grande alegria de estar grávida, de trazer em seu ventre uma nova vida. Me vem a imagem de um casal
que tem passado por uma grande provação no casamento, que tem discutido com frequência e até mesmo não apenas se agredido verbalmente, mas se agredido fisicamente, de modo que ambos pensavam em pôr fim à união matrimonial. A imagem que me vem é a imagem de Asmodeu, o demônio que deseja e tenta destruir as famílias. Nós ordenamos a esse demônio, em nome de Jesus, que compareça agora aos pés da divina misericórdia, que deixe de querer destruir a sua vida matrimonial, o seu casamento, e que você possa aprender a perdoar, que você possa perdoar um ao outro, que possam retomar a luta, pois a luta é grande. E Deus deseja a sua fidelidade. Nós te bendizemos, Jesus, porque muitas famílias que passam por provações, por sofrimentos, elas estão vendo o Senhor restaurar no coração delas o desejo de voltar a reconstruir, de voltar a acreditar no seu casamento, na sua família. Bendito seja Jesus, porque um jovem dependente de crack, esta é a imagem que me vem. Ele, neste momento, recebe de Deus a graça de um entendimento profundo, de um entendimento de que é preciso que ele permita que a misericórdia de Deus o toque seu coração, e assim ele possa experimentar a libertação do crack. Mesmo que você queira voltar a passar a experimentar o crack, Deus está te dando o livramento completo desta dependência química. Muito obrigado, Jesus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!